Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula online aqui na F-Stop. Sou o fotógrafo Pedro Alves e hoje vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre como usar e criar presets, os filtros na edição, tá? Então vou falar tudo para vocês aqui sobre presets, que são, para você que tem a versão em português aí do Lightroom, ele vem escrito como pré-definições, mas mesmo assim, no Brasil aqui a gente chama de presets o tempo todo, certo? Então não importa se são pré-definições, essa é a tradução da palavra presets. No Lightroom em português você vai encontrá-lo ali como pré-definições escrito ali no seu Lightroom, onde eu vou mostrar para vocês aqui, que estará escrito como presets, mas na sua versão português, pré-definições. Mas qualquer lugar que você for verificar que existem diversos sites hoje que comercializam os presets. Fotógrafos mesmo, dentro das plataformas deles, comercializam os presets e sempre com esse nome de presets. Porém, o nome pré-definição vai te explicar um pouquinho mais, vai fazer com que você entenda um pouquinho mais o que é ou o que são esses famosos presets, que eu já antecipo para vocês. Não são milagrosos, ok? Se você acha que... Tinha uma aluna minha que eu chamava ela de a maluca do preset. Ela não podia ver um preset vendendo que ela queria comprar. Ela tava lá, sei lá, com uns 200, 500 presets no computador dela. Porém, ela nunca achou muita utilidade no final das contas para aqueles presets. E se você é uma dessas pessoas que fica fantasiada com presets, quer comprar todos os presets que você encontra por aí, eu já te digo, o preset ele não é milagroso, ele não vai arrumar a sua foto, ele não vai deixar a sua foto perfeita. Ele vai sim adiantar, acelerar o seu processo de edição, o seu fluxo de trabalho vai ficar um pouco mais rápido, sua identidade na fotografia vai ser um pouco mais estabelecida quando você utiliza os presets, mas como eu disse, não adianta achar que aquela coisa que você viu no site vendendo é o que vai ficar a sua foto, ok? Não é. Por que eu estou já te antecipando isso? Quando você vê a pessoa, a empresa, o fotógrafo vendendo, comercializando aquele preset, normalmente você tem um antes e depois ali da foto. Às vezes já é um antes e depois de um vídeo, dependendo do site onde você vai adquirir o seu preset. Tem uma barrinha na foto que você arrasta para lá e para cá e ele vai te mostrar o antes e o depois daquele preset. Porém, para sua foto ficar exatamente com aquelas cores, aquela iluminação, aquela tonalização daquela foto aplicada ao preset, a foto tem que ser igual. Igual em que sentido? Você vai ver um preset aplicado ali no site que você está buscando para comprá-lo. E aí, a água ficou azul lindo, maravilhoso, o céu ficou um laranja perfeito, as pessoas que estavam ali com uma roupa vermelha, ficou vivo aquele vermelho, a iluminação ficou perfeita. E a hora que você aplica esse preset na sua foto, você não vê aquele mesmo resultado. Por quê? Sua foto tem aquele fundo azul, tem aquele céu já laranja, tem aquelas mesmas pessoas naquela mesma iluminação, então ela não vai ficar exatamente como aquela foto que você viu no site onde você comprou, adquiriu o seu preset. Isso é o mais importante de tudo. O preset, a pré-definição, ela é o início da edição. É aí que você tem que ficar atento, ficar atenta. É o começo da sua edição é um preset. E aí, a hora que você escolher o preset, ele pode não ficar perfeito naquela foto. Mas se ele ficou legal, se ele já deu aquele ar bacana que você buscava naquela foto, ele é que você vai deixar. Aí você vai partir para os ajustes finos daquele preset, que é arrumar a iluminação, arrumar as altas luzes, as baixas luzes, que são os realces e sombras, mudar alguma coloração naquela foto específica que você quer. Então você iniciou pelo preset
E aí você faz ajustes finos dentro desse preset para chegar no resultado que você queria. Então, veja, ele vai adiantar o seu fluxo de trabalho. Ele vai fazer com que você edite mais rápido a sua foto e termine o seu trabalho, sei lá quantas fotos você vai editar usando ele, mas você vai conseguir terminar de maneira mais rápida. Mas o que eu mais aconselho você é criar os seus próprios presets. Ah, Pedro, para eu vender? Pode até ser, depois você pode até, eu mostro aqui para vocês, vou mostrar como exportar esses presets, como importar presets, para você até comercializar esses presets depois, certo? Então eu vou te mostrar isso também. Mas o objetivo mesmo de você criar os seus próprios presets é fazer uma identidade na sua fotografia. Então imagina você fazendo umas fotos, finalizou um trabalho, ficou da uma maneira que você gostaria, tá com as cores, iluminação, tudo do jeito que você quer. E você quer utilizar essa mesma edição, esse mesmo formato de cores, iluminação nos seus outros trabalhos. Criando o seu próprio preset, isso faz com que isso fique ágil, esse processo fique ágil. E você vai conseguir deixar as suas fotos sempre na mesma tonalização, com a mesma quantidade de luz, de sombras, realces e tudo mais. Então o preset, ele vai ajudar na sua identidade e vai ajudar no seu fluxo de trabalho ficar mais rápido, ok? Então essa é o recado inicial que eu quero deixar para vocês. O preset não é mágico, ele não edita tudo sozinho, mas ele vai ser o início da sua edição, vai agilizar o seu processo de edição e vai criar facilmente uma identidade para a sua fotografia. Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Lightroom, ver como fazer os presets aqui? Lembrando que como vai ter compartilhamento de tela, o interessante é que você assista essa live no seu computador, para a tela ficar maior. Mas você também consegue acompanhar do seu celular. Sim, só vai ficar um pouquinho menor, né, doutor? Para ver ali, mas dá para acompanhar sem problema nenhum no seu celular, certo? Então vamos lá. Estou aqui com o meu Lightroom aberto, com umas fotos aqui, são fotos minhas, tá? É um set de fotos bem aleatório para mostrar bastante coisa para vocês de paisagem, pessoas, coisas diversas aqui para a gente aplicar os presets. E dentro do Lightroom, como a gente sempre fala aqui nas aulas de Lightroom, nós temos as duas guias ali, que é a biblioteca, tá? Onde eu faço a importação das fotos, e revelação, e é onde eu faço a edição propriamente dita. Então, para quem estiver acompanhando e quiser fazer junto aí no computador, tá? Caso você esteja fazendo isso, você tem que ir primeiro na sua aba Revelação do Lightroom, certo? Se você usa versão em inglês como eu, é na aba Develop, ok? Então aqui que você vai iniciar a sua edição. Ah, tem uma pergunta aí? Vamos lá. Aplicando um próprio preset no Lightroom, aplico minha identidade em foto, ok. Em lote. Em lote, ok. Mas depois tem que fazer algum ajuste fino no Photoshop? Olha, Ed, obrigado pela pergunta aí, pela participação. E eu te falo, tem que fazer? Não, não precisa levar para o Photoshop. Você consegue fazer toda a sua edição, Ed, só no Lightroom. Tem muitos fotógrafos, até eu mesmo, dependendo do trabalho que eu vou fazer, se é uma grande quantidade de fotos a entregar, eu faço uma edição 100% só no Lightroom. Eu não levo a edição para o Photoshop, certo? Então, se você quer levar para o Photoshop, para finalizar a foto, fazer uma coisa mais elaborada na sua edição, pode sem problema nenhum. Porém, o Photoshop, ele não tem algo similar aos presets, que são essas pré-definições já para você criar ali. O Photoshop, você vai ter que criar a sua identidade e fazer a edição sempre da mesma forma, tá? Então, conselho que eu te dou, se você é daqueles fotógrafos que quer criar a sua identidade, das pessoas olharem para a sua foto e saber que aquela é a sua foto, o que você pode fazer se você trabalha já com o Lightroom e o Photoshop? Faz toda a parte de revelação da foto, cores, iluminação, sombras, contraste, toda a colorização da sua foto no Lightroom. E leva ela para o Photoshop para ajustes finais, seja de nitidez, tratamento de pele, não sei que tipo de fotografia você trabalha, mas faça esses ajustes finais no Photoshop. Por quê? A sua identidade normalmente é a iluminação que você usa, a coloração que você usa ali naquela foto, os efeitos mate, efeitos diferentes que você utiliza na finalização dela, e isso você faz no Lightroom. E o Photoshop você vai levar simplesmente
para dar o finalzinho, aquele detalhe que você tanto quer na sua edição final, certo? Então, dá para fazer tudo no Lightroom sem problema nenhum, mas se você vai para o Photoshop, faça isso. Colore, faz correção de luzes, tudo no Lightroom, que tem ferramentas excepcionais para se fazer tudo isso, e finaliza no Photoshop apenas detalhes que você queira, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se não pode complementar aí no chat que a gente vai parar aqui e vai responder sem problema nenhum, tá bom? Mas obrigado pela pergunta aí. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, né, um set de fotos randômicas, aleatórias aqui para mostrar diversas coisas, e eu vou começar com essa foto de paisagem aqui para mostrar para vocês uns presets que nós temos aqui. Primeiro eu vou fazer só uma correção de horizonte aqui, porque está um pouquinho torto e isso me incomoda um pouco, tá, gente? Então eu vou só fazer é bem pouquinho, mas isso aqui, foto torta, já dá um incômodo na minha visão, tá? Agora tá reta, já estou respirando e meu cérebro está processando a informação corretamente. Do lado direito nós temos as definições, onde eu edito a foto. Do lado esquerdo, se o seu tiver minimizado aí, tá? Às vezes você tem o Lightroom com esse menu minimizado, é só você aumentar e você vai ter aqui o segundo menu chamado pré-definições ou presets. Dentro desses presets, você já vai ter alguns que vêm com o próprio Lightroom. A Adobe já te disponibiliza alguns presets dentro do Adobe Lightroom quando você instala ele, que são esses primeiros aqui, o chamado cor, criativo e preto e branco. Tá? Então esses três aqui, todo mundo que tem Lightroom instalado já vai ter eles instalados e disponíveis para você. Então você abrindo aqui nessa setinha, ele vai aparecer para você todos os presets que a Adobe já disponibiliza para você. É só você parar o mouse em cima que ele vai te mostrar o resultado. Veja que conforme eu vou mudando aqui o mouse, eu não estou clicando nem nada, tá? Ele está simplesmente mostrando para mim qual será o resultado caso eu clique naquele preset. Vamos supor que eu cheguei em um aqui, ó, nesse mate, que é um efeito que eu acho bem interessante para fotografia em geral. Gostei dele. O que eu vou fazer? Dou um clique nele. Ao dar um clique nesse preset, nessa pré-definição, olhando do lado direito, aonde eu faço as definições pessoais ali, você vai ver que tudo foi alterado. Por quê? É essa definição de exposição, contraste, realce, sombras, brancos, pretos, texturas e assim por diante até o final está gravado dentro do preset chamado Matte, certo? Então é exatamente isso que o Lightroom faz. Ele grava essas configurações da direita dentro de algo que você nomeia como um preset, e aí você vai dar o nome que quiser, eu vou mostrar para vocês como criar o seu. E ele fez aqui toda a definição na foto. Por que eu digo que isso é o início? Vamos supor que, Pedro, eu adorei o jeito que ficou essa foto, para mim está finalizada. Maravilha, é isso aqui que você vai utilizar, bora para a próxima foto sem problema nenhum. Pode ser que em uma ou outra foto esse preset não fique exatamente como você quer. Vou mudar a foto aqui para dar um exemplo. Ó. Vou pegar uma outra foto que tem uma coloração diferente. Você vê que aqui eu tenho um céu mais azulado, né? Eu não tenho tanta mata como eu tinha naquela primeira foto. E vou aplicar o mesmo preset. Tá? Então eu clico aqui no Matte, ó, e apliquei esse preset. Pedro, essa foto ela ficou mais escura do que a outra. Eu perdi detalhes nas partes dos meios tons aqui, das meias luzes, que não são realce e não são totalmente escuras. Eu perdi detalhes. E eu não gostaria de perder todos esses detalhes. Aí que vem o que eu falei para você. Não muda o preset. Se mais de 50% do que ele fez você gostou, esse é o preset que você vai usar. Agora você vai fazer ajustes finos. Como, por exemplo, iluminar um pouco mais a parte de meios tons aqui dele. Então, para isso, eu posso pegar, por exemplo, aqui o ajuste de sombras e ir aumentando ele para a direita, ó. Olha como eu vou clareando. Se eu levar para a esquerda, eu vou escurecendo. Se eu levar para a direita, eu vou clareando. Então eu vou clarear um pouco. Posso colocar um pouco de exposição aqui nessa foto. Posso diminuir os pretos, porque eles começaram a ficar meio acinzentados. Posso vir aqui, como é uma foto que não tem pessoas, posso colocar textura nessa foto, para ficar uma foto bem mais texturizada da paisagem, certo? Posso diminuir um pouco a saturação. Pedro, eu gostaria daquele azul do céu mais realçado. Vou lá no canal de HSL Cor,
pego a saturação do canal azul, posso aumentar, posso tirar a luminância do canal azul para ganhar mais peso ali no azul. Não gostei do verde, Pedro, eu queria o verde um pouquinho mais verde. Então eu posso aumentar aqui a saturação e clarear mais o verde para ganhar um tom a mais de verde. Então o que eu fiz aqui? Eu saí desse antes e depois aqui. Vou minimizar as laterais para que vocês consigam ver melhor aqui. Ó, eu saí então disso que está à esquerda para o que está à direita, usando o preset, o mesmo preset que eu usei naquela primeira foto, que o resultado foi esse aqui no final, tá? Da primeira foto que eu coloquei, ó. Então eu só apliquei, esse aqui eu só apliquei preset, nada mais. Essa segunda foto, além de aplicar o preset chamado Matte, eu ainda fiz ajustes finos nele para chegar no resultado que eu queria. Então o preset, como eu falei no começo para vocês, foi o início da minha foto. Foi o início da minha edição. E eu ajustei aquelas poucas coisas e rapidamente eu cheguei no resultado final que eu queria. Então imagina que se eu fosse fazer isso de uma forma grandiosa, com uma quantidade muito grande de fotos, eu faria de maneira rápida, porque eu aplicaria o preset, ajustaria só aquilo que eu quero em cada foto e estaria pronto a minha edição. Olha como ela agilizou o meu processo. Olha como as fotos ficaram similares no processo de edição dela. Vou pegar as duas e colocar lateralmente aqui uma ao lado da outra para vocês verem. Ó. Lógico, não ficou idêntico, porque elas não são idênticas. Mas olha como eu já tenho uma identidade nessas fotos que traz a mesma iluminação, traz o mesmo efeito mate, que é esse efeito cinematográfico na foto, que fica, parece que tem uma névoazinha na frente da foto, uma película nela, né? Esse é o efeito mate. Eu já criei uma identidade dentro da minha edição. Da mesma forma as duas fotos. Em uma só apliquei o preset e ficou do jeito que eu queria, na outra apliquei o preset e fiz ajustes finos, arrumando que o preset não me agradou, tá? Tem esse efeito mate, a gente consegue enxergar no filtro New York do Instagram. Exato, quando você faz um story lá, você vai jogando para a esquerda, se eu não me engano ele chega mais rápido, né? O efeito New York vai ter esse efeito mate aí nos seus stories, que é um efeito muito usado, tá? É um efeito bem usado, que eu acho muito bacana. Ele é feito aqui através das curvas. Tem uma pergunta aqui do Ed, né? Ele falou assim, as actions não são os presets do Photoshop? Perfeita pergunta, Ed. Maravilhosa sua pergunta. E eu já começo te dizendo, não são, tá? As actions do Photoshop, não sei se você conhece o Excel, trabalha com Excel, seriam as macros do Excel, tá? Então dá para você criar um preset usando actions? Dá. Até dá. Porém, o que o Action vai fazer? O Action, no Photoshop, ele grava passo a passo o que você está fazendo enquanto você está criando um Action ali. Então você startou a gravação de um Action, de uma ação. Tudo que você for fazendo, o Photoshop está gravando, ação por ação do que você está fazendo. Terminou de gravar, você vai lá, próxima foto, clicou naquela ação, ele vai executar do primeira à última ação, ordem certinha do que você fez, toda aquela edição do Photoshop. Então, não é exatamente um preset por isso, porque ele não grava pré-definições, ele grava ações e ele executa essas ações em qualquer foto que você tem. Então ele é mais uma macro do que um preset, tá? Não sei se ficou claro aí, e o preset ele é uma definição mesmo, ele é um ajuste de configuração da edição. E o Action é uma macro no final das contas. Mas dá para você trabalhar similar. Não é uma gambiarra porque agiliza pra caramba, Dodô. Aí eu, por exemplo, toda foto finalizada no Photoshop, eu aumento a nitidez dela para ficar mais nítida. Esse processo é sempre igual para toda foto. Eu vou lá, menu, né? Eu vou lá em menu, aumentar nitidez, máscara de nitidez, coloco os mesmos valores, mudo de novo, faço lá. É sempre igual, sempre a mesma coisa. Como é um processo que eu sempre faço idêntico, eu gravei um Action para mim, terminei de fazer a edição, clico naquele Action, ele faz todo esse processo que eu levo, sei lá, uns 1 minuto e meio para fazer, ele faz em 30 segundos. Tem o Action que você usa também de criar um monte de camada lá, fazer limpeza de pele. Sim, né? O Action de limpeza de pele, eu clico, ele já separa em alta, baixa frequência, já faz tudo de maneira automática. Então são ações que eu sempre faço e para economizar tempo eu jogo ele e gravo como Action. Então não é uma edição, e sim uma ação mesmo, como o próprio nome diz, para agilizar o processo. Ok, Ed? Mas valeu pela pergunta aí, mande mais o que tiver aí.
Manda um abraço aí pro Lucas. Lucas, grande Lucas, aquele abraço para você, meu querido. Tudo bem aí? Ótima noite. Ó, vou pegar uma foto de pessoa agora, tá? Então não vou pegar tão verde assim, mas não. Vou pegar uma coisa menos verde para ver a diferença. Então peguei uma outra foto aqui, certo? Vamos aplicar o mesmo preset nessa foto. Ah, então vou ali pegar o mate e vou jogar nela. Então olha o efeito que ela me deu. O antes e o depois, certo? Bom, eu, Pedro, achei legal, parte de sombras e tal, mas eu não gostei desse asfalto, perdeu cor, tá? O rosto dela escureceu um pouco, então eu posso de novo fazer ajustes, ó. Aumento aqui a exposição, tiro um pouco aqui desse efeito mate, que não ficou muito, né? Eu acho que ficou muito forte. Posso elevar os meios tons aqui. Vou tirar os realces para o céu voltar a ter informação, ó, que senão acaba estourando lá o céu. E até mesmo um pouquinho de sombras e aumentar ao invés de reduzir o contraste. Pronto, ó. Então, 3 ajustes ali, eu refiz o que o efeito fez e acabei utilizando. Agora eu vou mostrar para vocês um filtro, tá? Um preset. Eu chamo de filtro porque o pessoal fala que é preset no Lightroom ou filtro do Instagram, tá? Não é. Não é. Filtro do Instagram destrói sua foto. Para de usar ele se você usa, tá bom? Desculpe aí, Mark Zuckerberg, mas ele destrói fotos de fotógrafo. Vou pegar um preset aqui agora de um conjunto que uma vez eu comprei. De um site chamado LuxLens, que é um site americano que vende presets dentre diversas outras coisas, inclusive actions aí que o Ed falou, ele vende lá também. Então, ó, veja que eu tenho um monte desses presets aqui, que eu comprei nesse site, tá? Diversos. O que eu preciso fazer se eu quiser usar um deles? Verificar. Então eu vou passando o mouse em cima deles, ó, e vendo qual vai dar um efeito que eu goste para aquela foto, para aquele momento que eu quero criar aquela foto. Eu quero pegar uma coisa bem diferente aqui para vocês verem. Tá? Que me deu um efeito bem, sei lá, artístico, algo do parecido. Eu achei ele aqui e passou, Danton. Por que você não me chamou a atenção? Aqui, ó. Tá? Então vamos supor que eu achei legal esse efeito aqui, tá? É um efeito bacana para essa foto que eu estou querendo trabalhar com ela. Vejam que eu preciso prestar atenção em alguns detalhes ao usar esses presets que eu compro. O que são esses detalhes? Se tem ajustes locais feitos aqui, como que eu acho eles? Eu vou clicar aqui no filtro graduado, que é o que eu chamo de filtro linear, e trago o mouse para dentro e vejo se acende alguma bolinha aqui dentro. Não acendeu? Não tem nenhum filtro radial graduado ou linear aplicado. Mesma coisa no filtro radial. Trago o mouse para cá, não tem nenhum. Pego o pincel, trago para cá, também não tem nenhuma bolinha. Por que eu estou fazendo isso? Existem alguns presets que eles têm um filtro aplicado dentro dele, tá? E isso vai fazer com que a foto, muitas vezes a pessoa usa, vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou fazer um filtro radial para iluminar um pouco mais o rosto dela aqui, ó. Tá? Vou deixar bem exagerado, que é só para vocês enxergarem aí mesmo. Então, ó, o filtro está posicionado no rosto dela. Nessa foto, o rosto está nessa posição. Se eu fosse fazer a mesma coisa numa outra foto e aplicasse esse filtro ficaria na posição onde está o rosto daquela pessoa. Não coincide com o rosto dessa foto. Veja que ela está em posições diferentes, ó, tá? Então o filtro não está no mesmo lugar. Ao clicar no filtro radial, como eu fiz, e trazer o mouse para dentro, veja que acende essa bolinha aqui, indicando que tem um filtro radial aplicado nesse preset. Então aí eu tenho que relocar o filtro e ajustar ele para essa foto que eu estou trabalhando agora. Certo? Então, primeira coisa, sempre tomem cuidado com o filtro linear, o radial e o pincel. Sempre verifiquem a presença deles. Certo? E aqui tem uma vinheta também. Eu, particularmente, não gosto de vinheta muito forte. Então, a única coisa que eu faria para, digamos, corrigir esse preset é tirar a vinheta lá embaixo. Tá? E aí, pronto, ficaria do jeito que eu gostei. Então, pegando presets prontos, é isso que você faz. Você seleciona o preset que você quer, que melhor se ajusta. 50% do que tá já é o que você quer, os outros 50% você vai fazer ajustes finos. Mas Pedro, eu quero criar a minha identidade, eu quero criar o meu preset. Como que eu vou criar o meu preset aqui dentro do Lightroom? Você vai fazer da seguinte forma. Vou pegar uma foto aqui. Tá? Vou pegar essa gestante. Ela está zerada, eu vou até apertar o botão redefinir aqui novamente. E eu vou editá-la. Certo? Então eu vou fazer uma edição aqui do zero nessa foto
fazer rapidamente para não consumir muito tempo aqui da nossa aula e vou fazer o ajuste da maneira que eu acho que vai ficar interessante para essa foto aqui, tá? Então vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida do que eu estou fazendo aqui, pode mandar pergunta aí, tá? Sem problema nenhum. Só não estou explicando aqui que é para ganhar um pouquinho de tempo com vocês e não consumir o tempo aqui. Tudo que eu estou mexendo será gravado dentro de um preset. Não tem nada que fique aqui na lateral direita que o Lightroom não ajuste, tá? Que ele não grave dentro de um preset. Então tudo aqui vai ficar registrado no preset. Então todo ajuste que você fizer, redução de ruído, a parte de nitidez, controle de remoção de desvio cromático, perfil de correção de lentes, a parte de calibração, que eu trabalho bastante aqui na calibração para colorir a foto, tá? Tudo isso fica registrado ali no preset, ok? Então vamos supor que eu cheguei no resultado final, tá? Então eu saí dessa foto para essa foto e Pedro, eu gostaria então que todas as minhas fotos ficassem com esse estilo de edição. O que eu vou fazer agora? Com a edição terminada, ponto mais importante aqui para criar um preset é isso. Finalizei a edição, a foto está pronta. Com a foto pronta, eu vou vir aqui nesse botãozinho de mais. Dependendo da sua versão do Lightroom, você não vai ter nesse botãozinho de mais essa parte do criar preset ou criar pré-definição. Se não achar no mais aqui criar preset, o que você vai fazer é vir na pasta. Tem uma pasta aqui chamada pré-definições do usuário ou User Presets. Você vai clicar com o botão direito aqui e vai colocar criar preset. Ele vai aparecer aqui. O meu não está aparecendo aqui porque ele já tem o botãozinho de mais aqui em cima, que a versão que eu uso é a versão mais recente do Lightroom, que atualizou umas 2, 3 semanas atrás. Mas se você usa um Lightroom mais antigo, lembra disso. Não vai estar no botãozinho, você vai vir em pré-definições do usuário, clicar com o botão direito e vai colocar aqui criar preset. Então, a próxima tela vai ser igual, independente de como você chegar lá. Então, eu vou aqui, ó, criar preset. O que ele vai me pedir? Primeiro, um nome. Tá? Então, ele vai me pedir um nome para esse preset. O nome que você quiser dar. O que eu aconselho você é dar um nome que facilite lembrar daquilo que você está editando, que você quer usar aquilo lá. Então, no caso aqui, eu estou usando com a gestante num ensaio externo. Então, eu colocaria o nome de gestante-externa. Que daí eu sei, se eu fizer um ensaio gestante externo, é esse preset que eu vou utilizar. Em que grupo eu quero que ele seja colocado? Grupos são esses pastinhas que eu tenho dentro do menu presets, do menu pré-definições. Então, você pode usar qualquer um já existente, pode criar aqui um novo grupo chamado gestantes, chamado meus presets, assim como eu tenho aqui, eu utilizo um chamado my presets. Eu coloco sempre os meus ali dentro. Então eu vou dizer para ele, ó, eu quero que você coloque dentro do My Presets com o nome gestante externa. Tá? Na parte de baixo aqui que tem várias opções, o que o Lightroom está te perguntando? O que dessa edição que você fez você quer que eu guarde dentro desse preset? Eu, no caso, quero que ele guarde tudo. Mas se você, por exemplo, Pedro, eu nunca deixo a exposição igual em todas as fotos. Você pode vir aqui, ó, em exposição, desmarcar a caixa de exposição e pronto. Ele não vai guardar a definição de exposição dessa definição, que no caso aqui, ó, eu coloquei mais 1.32 de exposição. Ele não vai guardar isso, a exposição vai ficar zerada quando eu aplicar o preset gestante, que agora que eu vi que está errado ali, o Danton nem falou para mim. Gestante externo. Se eu quero tudo, deixo tudo marcado, clico no botão criar. Pedro, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Se eu vier aqui agora na pasta meus presets, ou my presets, em ordem alfabética, tá ali, ó, gestante externa. Veja que ao parar o mouse nessa foto, nada mudou. Por quê? É exatamente esse preset que está ali. Se eu for para outro preset, ó, ele muda. Tá vendo? Quando eu volto para esse, parece que nada mudou. Por quê? É a mesma configuração que estava anteriormente. Se por um acaso, sem querer, eu vi aqui e coloquei redefinir. Perdi toda a edição, acabou tudo. Já salvei aquele preset. Então, vou lá em gestante externa, ó,
clico nele, tudo feito, tudo prontinho. Pedro, fiz um outro ensaio, quero usar esse mesmo preset no próximo. Você não precisa mais fazer nada. Toda vez que você fechar o Lightroom, abrir ele, esse preset estará lá. Desde que você não formate o seu computador, ele estará lá, presente no seu lista de presets. Então, eu fiz uma outra gestante, quero usar o mesmo estilo de foto. O que eu vou fazer? Vou lá, gestante externa, tá? Clicar nela e as edições, vejam que estão bem parecidas. A iluminação não é a mesma dos dois ensaios. Então essa foto, por exemplo, ficou muito clara. Aí é onde eu vou fazer o ajuste fino. Ó. Vou tirar um pouquinho da exposição. Vou até diminuir mais um pouco os highlights aqui, os realces, certo? Mas vejam que o estilo da edição, ó, vou botar uma do lado da outra aqui, fica mais fácil de vocês verem. O estilo da edição, que é a tão procurada identidade fotográfica, ela está estabelecida aqui nesses dois ensaios gestantes que eu fiz, ó. Simplesmente usando o preset. Então eu usei um preset, porque eu gravei em um deles, jogo na outra. Pedro, agora eu fiz uma foto, saí em viagem, né? Saí de férias, saí em viagem e fiz uma foto de uma paisagem ali linda, maravilhosa, que eu vi ali no amanhecer. E posso usar esse preset de gestante? Lógico que pode, isso é só um nome que você deu. Você pode chamar de preset 1, 2 e 3. Então se eu vier aqui, ó, preset, gestante externa e aplicar, é isso que ele vai fazer nessa foto. Ficou legal? Eu particularmente não gostei. Então eu não usaria ele. Eu usaria ele para situações onde a iluminação, a cor, as informações da foto sejam similares a essa foto onde eu criei esse preset. Pedro, agora eu quero pegar esse preset aqui. Eu e o Danton. Eu e o Danton trabalhamos juntos no estúdio fotográfico. O estúdio fotográfico se chama Pedro Alves, mas o Danton trabalha comigo lá, né? Mas tudo bem. Então, o Danton edita as fotos separadamente. Eu tiro fotos, o Danton tira fotos também para esse estúdio. Porém, a gente quer manter uma identidade do estúdio, né? Eu não quero fazer, eu faço uma foto, o Danton faz outra, se é o estúdio. O Danton tem o Instagram dele, eu tenho o meu, fazemos o que quisermos ali separadamente. O estúdio tem que ter a sua identidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse preset aqui e vou passar para o Danton. Falo, Danton, a partir de agora, o que você acha? Vamos usar esse preset para todo ensaio gestante externo que a gente fizer? A partir do momento que ele concordar comigo, obviamente, eu vou passar esse preset para ele. Como que eu vou fazer isso? Você vai vir aqui nos preset, nesse ou qualquer outro que você queira. Você vai clicar com o botão direito nele e você vai vir aqui, ó, em exportar. Tá? Quando eu clicar em exportar, o que o computador vai perguntar para mim é: ok, Pedro, você quer exportar? Para onde você quer exportar esse preset? Em que lugar do seu computador aqui você quer colocar ele? Vou achar uma pasta, ok? E vou clicar aqui em salvar. Pronto. O Lightroom já transformou todas essas definições em um arquivo executável, que eu vou pegar esse arquivo, vou enviar por e-mail, WhatsApp, da maneira que eu quiser, vou mandar para o Danton, falar, Danton, coloca esse preset dentro do seu computador. Como que ele vai fazer isso? Vou deletar aqui esse preset agora, só para mostrar para vocês o processo de inserir, e aí serve para qualquer preset que você compre, qualquer coisa, tá? É a mesma coisa aqui. Então, ó, eu vou pegar aqui novamente, tá? No botão aqui em cima, vai de novo da versão. Tem o importar presets, importar pré-definições. Se o seu não tiver isso daqui, você vai de novo na pasta onde você quer que ele vá, clicar com o botão direito e vir em importar. Tá? Aqui vai funcionar da mesma forma. Então eu vou vir aqui em importar e preciso achar aonde eu salvei esse preset. Eu mandei para o Danton e ele salvou em algum lugar do computador dele. Eu clico nesse preset, clico em importar, ele vai fazer o processo e vai trazer para cá agora de novo o gestante externa que eu acabei de deletar, importei, agora está lá no computador do Danton. Toda vez que ele for editar o ensaio externo gestante para o nosso estúdio ficar com a mesma cara, com a mesma identidade, ele clica nesse botãozinho, está feita a edição, e se ele notar alguma coisa que ele precisa ajustar, ele vai fazer os ajustes finos e utilizar isso para postar no nosso Instagram. Olha, o Pedro Alves. Sim, Danton, Monteiro. Temos duas perguntas à sua espera, né? Uma do Ed, que já espera há mais um tempo. Vamos lá. E o Lucas, que está aí na fila. Vamos lá. Pode tirar a tela aí, que eu já dou um bizu aqui. Ah, sim. Me coloca na tela. Eu quero imagens, Danton. Imagens minhas. Imagens minhas aqui. Então vamos lá. Ed,
Quando edito minhas fotos no Lightroom, simplesmente salvo RAW, né, que é o tipo de arquivo, e envio para impressão Fine Art. Ou existem configurações específicas para este caso? Ed, existem sim configurações específicas, mas o conselho que eu te dou é, veja com a sua gráfica, tá, a empresa que faz a sua revelação Fine Art, qual é o modelo de arquivo que eles precisam receber. Eu não posso falar aqui para você que o melhor é enviar em RAW, que o melhor é enviar em TIFF ou DNG ou qualquer outro tipo de arquivo que o Lightroom ou o Photoshop irão exportar, dar a opção de exportação para você. Por quê? RAW é o melhor? Sim, em qualidade. Porém, às vezes a gráfica, a empresa que imprime o seu Fine Art, principalmente por você ter colocado aqui Fine Art, né, especificamente, ela pode necessitar de um tipo de arquivo com espaço de cor específico, com uma resolução específica, que são os famosos PPIs, né, os pixels por polegada, ou DPI, dependendo da gráfica, o nome que eles tratam. Então, o meu conselho para você é, pergunte para a empresa, para a gráfica, antes de enviar o arquivo. É só mandar uma pergunta bem simples para eles. Oi, qual o tipo de arquivo você quer que eu mande para você? Em que configuração? E eles já vão te passar exatamente, olha, eu preciso de tanto de DPIs, tanto de resolução, tipo de arquivo em RAW, em JPEG, em TIFF, em DNG. E isso vai facilitar o trabalho deles. Porque cada gráfica tem o seu estilo de trabalho, a impressora que ele trabalha, as tintas que ele utiliza, as cores primárias que cada um vai utilizar, vai diferenciar bastante. Então entre em contato com eles e pergunta para eles, é muito melhor, tá? Lucas Ferreira, meu querido amigo, mandando pergunta aqui. Tem como mexer em algo específico? Exemplo, só no rosto? Ou tem que mexer na foto toda no Lightroom? Lucas, você pode mexer somente em um ponto sem problema nenhum. O Lightroom ele te dá a opção de fazer a edição, a revelação da foto da maneira que você quiser. Tá? Você não precisa mexer somente em um ponto. Você pode mexer naquilo que você quiser no Lightroom. Se você não quer mexer na pele da pessoa, você mexe em todo o resto. Se você só quer mexer na pessoa, você mexe somente na pessoa. Então ele te dá opções 1000 aí, infinitas para fazer. Não é igual ao Photoshop, ok? O Photoshop te dá maior liberdade ainda na sua edição, na sua criação. O Lightroom ele vai ter uns limitantes aqui que o Photoshop não terá, mas dá sim. Você não precisa, não tem obrigatoriedade de mexer no todo. Você pode mexer somente em partes. O que eu costumo dizer sempre é, você vai olhar a foto e ver aquilo que está faltando nela. E aquilo que você vai realçar, que você vai deixar ainda melhor na sua fotografia, para que chame mais atenção, que seu cliente ou seu público goste mais da sua foto. Ok? Maravilha? Tem uma live que você mesmo fez, que chama Aprenda a Direcionar o Olhar em Sua Foto. Exato. Vou pôr na tela aqui para eles verem. Por favor, ó, o Danton vai colocar aqui na tela para vocês uma live, uma aula ao vivo que nós fizemos aqui, que eu fiz aqui, tá, com o Danton, com vocês aqui, falando como direcionar o olhar através da edição, tá? Então lá, ô Lucas, e todo mundo que está nos prestigiando aí, eu mostro um pouco de como fazer isso que eu falei para você, de direcionar ou realçar aquilo que você quer que o seu público veja, que o seu cliente veja na sua edição, na sua fotografia, ok? Então, dentro dessa aula ao vivo, que está disponível aqui no nosso canal do YouTube, ou você que está no Instagram, só dá um pulo no nosso canal do YouTube lá, da F-Stop, você vai achar essa aula, como direcionar o olhar na fotografia, tá? Então, ó, para você que está vendo aí agora, ó, é a verdinha que está aí, tá vendo? Ó, tem esse professor apontando para você aí, tá? Então, essa aula, aprenda a direcionar o olhar na sua fotografia. Essa aula explica certinho aquilo que o Lucas perguntou. Exatamente. Tá? Então, terminando a aula ao vivo aqui, só conferir lá, que eu estou ensinando tudo lá para vocês na edição do Lightroom. Ok? Bom, partindo para os finais aqui dessa grande, incrível aula ao vivo, eu vou falar um pouquinho para vocês de situações onde o preset não é o mais indicado. Tá? Que existem outras ferramentas dentro do Lightroom que podem agilizar o seu processo de edição, o seu fluxo de trabalho. Primeiramente vou pegar esse mesmo exemplo da gestante, só como exemplo, por mais que eu já tenha salvo um preset dela, só para você entender.
Vamos supor que eu gostei dessa... Deixa eu reiniciar aqui só a foto, redefinir ela, tá? Vamos supor que eu gostei dessa edição que eu fiz para essa foto específica, mas não é algo que eu queira usar em todos os meus trabalhos. Então eu não preciso salvar um preset, não vou usar ele em todos, eu quero usar na próxima foto que eu vou fazer apenas, tá? Para isso eu não preciso criar um preset só para usar em mais uma foto. O Lightroom, mas assim, desde que estejam todas as fotos aqui nesse mesmo catálogo, ok? Tem que estar no mesmo catálogo. O Lightroom tem a opção, logo abaixo do painel do menu presets aqui, vou até minimizar eles para vocês verem, eu tenho uma opção aqui chamada um botão copiar. Esse botão copiar, muitas pessoas compreendem de forma errada, ele não copia a foto, ele copia a edição dessa foto. Então, ó, eu clico aqui no botão copiar, assim como ele fez quando eu estava salvando o preset, ele vai me perguntar, Pedro, o que é que você quer copiar? Que de edição dessa foto aqui que você quer copiar? E eu marco aquilo que eu quero copiar. Aí eu deixo uma dica rápida para vocês aqui. Eu nunca coloco os ajustes locais. Lembra aquele filtro no rosto da pessoa? Isso vai ser muito específico em cada foto. Não vai estar, a pessoa não vai estar na mesma posição, o sol não vai estar na mesma posição em todas as fotos. Então eu desmarco isso. Eu desmarco a remoção de manchas, que é aquela correção também que eu faço tirando uma lata de refrigerante no chão, uma espinha do rosto da pessoa, de novo, não estará sempre no mesmo lugar. E o recorte da foto, o crop, que é aquela coisa de aumentar e diminuir a foto. Então eu desmarco essas opções simplesmente por elas serem específicas de cada foto. Clico em copiar, ele copiou toda essa definição. Clico na foto que eu quero e venho no botão ao lado dele, que é o colar. O que ele vai fazer? Pegar todas aquelas configurações e jogar nessa foto aqui, ó. Pedro, mas é a mesma coisa do preset? Sim, mas como eu disse, eu não quero salvar aquilo para usar sempre, eu só quero usar nessa foto. Copio, colo e faço os ajustes da mesma forma que eu fiz antes para deixar essa foto melhor da maneira como eu queria. Então o preset não precisa ser a única forma de você agilizar o seu processo de edição. Tem a opção do copiar e colar também. Tem uma pergunta aí do Luiz Felipe. Luiz Felipe, boa noite. Sim, muito boa noite, Luiz Felipe. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Dá para usar o mesmo preset no computador e no celular? Excelente pergunta e a resposta é sim, dá para você exportar o preset que você tem no computador para o celular, do celular para o computador sem problema nenhum, tá? As versões mais antigas do Lightroom davam um probleminha pela extensão, ele não dava a mesma extensão que o celular usa, mas se você está usando uma extensão mais nova, mais atual aí, de 2019 para cá do Lightroom, qualquer preset que você cria no computador, você exporta ele do mesmo jeito que eu fiz aqui, daí você vai importar no celular, ou caminho inverso. Você editou no celular, criou um preset legal no celular, exporta ele, traz para o seu computador que você consegue utilizar os dois presets, tanto no celular quanto no computador e compartilhar. Da mesma forma que eu dei o exemplo compartilhando com o Danton aqui, ele pode usar no celular dele, caso ele precise editar uma foto rapidamente ali, durante o ensaio, mandou para o celular e já quer fazer edição. Ah, dá sim. Obrigado pela pergunta. Só que antes de você falar, sim. O Lucas está com dificuldade na importação do preset. Depois, Lucas, volta um pouquinho nessa mesma aula que a gente está aqui, que o Pedro fez o passo a passo, tá ok? Qualquer dificuldade, você manda um direct lá no Instagram, que a gente auxilia você, tá legal? Ou pode fazer, essa aula vai estar daqui a uns dias disponível também, né? E você pode colocar um comentário aqui também, Lucas, que eu mesmo, pessoalmente, eu, Pedro, entro lá e te respondo também sem problema nenhum. Ou só fazer isso que o Danton falou. Entra lá no Instagram da escola, no F-Stop Escola, manda um direct lá, F-Stop Fotografia, desculpa. Ah, perdão, deletem aí o F-Stop Fotografia no Instagram, manda um direct lá que eu mesmo vou entrar lá e respondo para você sem problema nenhum, tá bom? Para entender o que é esse problema que pode estar acontecendo no seu computador aí. Bom, segunda forma de não utilizar preset, mas agilizar o seu processo é bem simples. Pego essa foto, vou dar um redefinir aqui de novo. Quero passar dessa foto, mas agora eu quero fazer dessa em várias outras fotos. Não vou ficar copiando e colando. O
que eu vou ficar doido aqui, tá? Não quero fazer isso. Então eu vou pegar dessa foto aqui da gestante e quero todas as fotos que vêm na sequência. Eu editei, por exemplo, a primeira foto desse ensaio e quero essa edição em todas as outras. O que eu vou fazer? Segurando o Shift, então ó, selecionei essa foto, seguro o Shift e clico na última foto. Vejam que todas elas ficaram selecionadas. E o botão aqui que antes estava escrito como Preview, tá? Como anterior em português, esse Previews aqui, ele vai mudar. A hora que eu selecionar, ele vai mudar para sincronizar, ou a versão em inglês, Sync. Ao clicar nesse botão, o Lightroom vai me perguntar de novo, ok, o que dessa primeira foto você quer sincronizar nas outras? Marco aquilo que eu quero, desmarco o que eu não quero, clico em sincronizar. O que ele vai fazer? Vai passar para todas as outras fotos a configuração da edição que eu fiz na primeira, ó. Então, todas as demais fotos estão com a mesma. Se você olhar no lado direito aqui, ó, estão exatamente com as mesmas definições daquela primeira. E isso faz com que agora eu só precise ver, de novo, fazendo ajustes específicos em cada uma das fotos, tá? Para que fique melhor ali, realce a beleza ou aquilo que eu quero que chame a atenção. Mas eu mantive em todas elas um padrão na minha edição, tá? Então, só recapitulando tudo que nós vimos nessa aula hoje. Presets, início da sua edição, não é o fim. Coloca, aplica e faz ajustes finais. E serve para você agilizar e criar uma identidade na fotografia. Quer copiar de uma foto para outra só, não precisa criar um preset. Use o botãozinho ali, copiar. Ele vai copiar as definições da edição, cola na próxima. E terceira opção, seleciona a primeira foto, que é a original que você quer que as outras fiquem iguais. Seleciona a última, clica no botão sincronizar ou sync e ele vai passar essa definição, essa edição para todas as demais fotos que você tem ali. Ok? Bom, para você... Vê se dá tempo de responder. Dá! Acho que não é muito o tema da aula, mas veja aí. Lógico. Mari, obrigado pela sua pergunta. Poderia explicar a opção misturar, por favor? Uso o Lightroom do celular. É um pouquinho mais longa, a gente pode falar disso, eu acho que um tema depois, ou fazer uma live específica disso, ou Mari, a mesma coisa que a gente falou pro Lucas, tá? Se você quiser, manda um direct lá no F-Stop Fotografia no Instagram, que eu passo para você lá com todo prazer, todas as definições aí da opção do misturar, que você está perguntando aqui no chat, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula ao vivo. Foi um prazer falar um pouco mais de Lightroom edição aqui para vocês. Uma ótima semana para todo mundo e uma excelente fotografia para vocês.